Olá pessoal, beleza? Hoje o Aula Criativa vai trazer para você 7 dicas para o professor ser mais criativo. Primeira dica: praticar atividade física e meditação. Já é comprovado cientificamente, as pesquisas mostram que trabalhar o corpo, ter um corpo sadio, te dá mais energia, disposição e melhora a sua concentração, assim também como a meditação ajuda muito no equilíbrio emocional e o professor vai desenvolver muito mais a sua criatividade. Estar atento ao seu sentimento. É muito importante durante a prática educativa, a prática pedagógica, que o professor sinta e perceba se ele está no caminho certo. Esse sentir é nosso, é do ser humano, e não devemos deixar esse sentimento, quando for ruim, de lado. Nós precisamos traçar novas estratégias para que os nossos alunos se sintam mais acolhidos e mais envolvidos nas nossas atividades. Observar, compreender e conversar muito com os alunos, receber esse feedback, isso também ajuda muito a nós professores. Nós levamos a atividade e com o olhar do aluno ele vai estar nos ajudando a compreender o que foi feito, e na conversa, na observação, você também percebe o aluno que conseguiu, que não conseguiu, o que pode fazer melhor na próxima vez na atividade. Quarta dica: fazer o uso de metodologias variadas, ainda mais hoje, que nós estamos na era tecnológica. É muito importante que a gente consiga abraçar os alunos tecnológicos, que nós consigamos utilizar, por exemplo, celulares, tablets, a internet ao nosso favor. A dica 5 é estabelecer parceria com outros professores. É muito importante no seu colégio que você sempre esteja em contato com o seu colega de turma, com o seu colega de disciplina, porque vocês juntos com certeza irão criar muito mais do que de repente você sozinho na sua casa. Dica 6: utilizar jogos e construir também muitos jogos. O professor criativo, ele deve muito trabalhar com os jogos com os alunos, mas também propor desafios para que os alunos elaborem jogos, os alunos elaborem uma atividade para que o colega, por exemplo, responda, E a 7ª dica, é acompanhar nas redes sociais, nos canais do YouTube, que tratam do tema de educação e também autoconhecimento. Eles sempre trazem aí sugestões, ideias, que eu tenho certeza que vocês assimilam, e também vão adaptar de acordo com a realidade de vocês e fazer até melhor, tá? Essas são as 7 dicas que eu tenho para você hoje, para você ser mais criativo. E para falar mais a respeito dessa última dica de busca pelo autoconhecimento, pelo conhecimento e estratégias, vou contar hoje com a presença ilustre da minha amiga Sandra Ossani. Bom dia, boa tarde, bom tudo para todos. Deixa eu te apresentar, vou ler, tá? Vou ler porque são muitas qualificações. Sandra Ossani é analista comportamental e Master Coach de prospecção humana, desenvolve projetos de empoderamento para equipes do empreendedorismo e de formação educacional, referenciados nos conhecimentos da neurociência e da física quântica. Psicopedagoga institucional, pedagoga e mestre em gestão atuante por 22 anos na área, também é mediadora em cursos de formação de coaches. Realiza palestras, cursos, workshops em autoconhecimento, empoderamento e expansão da consciência. E também tem um canal no YouTube chamado Sandra Ossani. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada. Agradeço o convite. Tá joia. Nós vamos conversar então, Sandra, a respeito da criatividade, Para que o professor seja mais criativo, que sugestão que você dá para nós? Bom, Carla, vamos lá, professorada linda. Eu fico muito feliz de falar para vocês, porque foi o meu chão durante 23 anos. E diante disso eu aprendi muito mais do que ensinei. E vamos falar do processo de ordem da criação, o processo criativo, como que ele se dá? O processo da criação ele é muito maior do que apenas cognitivo. Ele ultrapassa essa barreira, ele torna-se metacognitivo. E o que nós professores hoje, nós temos que realmente buscar, não tanto mais as questões de ordens externas,
Sabemos muito bem que hoje os professores que estão na atividade, eles já têm todos os processos de habilidade, já compõem todos os processos de competência. E agora nós temos que olhar um pouquinho para dentro de nós. O que é a nossa essência? Como que nós vamos buscar um processo criativo no mundo pós-moderno, onde que realmente todas as nossas crianças, a sala de aula exige tanto de nós? Vamos lá. Nós temos que entender que este processo, ele trabalha tanto a questão do pensamento, do sentimento e das nossas ações. Nós, professores, assim como tudo o que há no universo, somos seres eletromagnéticos, somos energia pura. E diante disso, quando nós planejamos algo, nós estamos plasmando ondas elétricas. E estas ondas, elas saem do nosso cérebro. Quando nós sentimos realmente aquilo que nós estamos pensando, Carlinha, nós estamos então magnetizando o nosso processo do pensar. E para que eu realmente tenha muito sucesso diante disso, eu preciso alinhar aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso, com aquilo que eu entrego. E realmente nós, professores, às vezes, nós colapsamos ondas de forma muito diferenciadas, muitas vezes numa polaridade negativa, onde nós colocamos aquilo que a gente sempre traz guardado na nossa manga. Será que isso vai dar certo? E aí que a gente começa então todo um processo que nós chamamos de entropia psíquica e que realmente nós saímos muito cansados das nossas salas de aula, saímos esgotados. Aquele menininho que é muito danadinho, muitas vezes ele não vai responder aos meus comandos e muitas vezes ao meu conteúdo e o processo ensino-aprendizagem fica muito falho. Então, Sandra, e eu já estou sabendo que você já tem feito esse trabalho em algumas escolas, né? Que já tem procurado desenvolver nos professores esse outro olhar, essa outra visão, trazer para eles uma outra visão de mundo, né? Isso. Isso é muito bacana, porque hoje eu falo que a educação, ela está deixando um pouquinho o currículo tradicional. E ela está chegando a um processo de currículo oculto. E o autoconhecimento, ele faz parte deste currículo oculto. E muitas escolas hoje já vêm abrindo as suas portas para este processo. Afinal de contas, a educação, ela é um pilar que ela não se pauta apenas no que a gente conhece, mas também na busca pelo desconhecido, na busca pelo autoconhecimento e na busca dos processos pelos quais nós aprendemos a aprender. E tem que ser assim, né? Nós precisamos mesmo nos empoderar, nos autoconhecer para sempre estar oferecendo o melhor, né? E esse sentimento de gratidão vai trazer para nós e vai fazer um bem enorme, né? A nossa saúde melhora, né? A nossa consciência se expande e nós conseguimos chegar mais próximo dos alunos, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, viu, Carlinha? Muito obrigada. Só colocando a você que o processo de expansão de consciência, ele é muito importante, mas nós temos passos para que nós possamos realizá-lo. Primeiro passo, realmente nos organizarmos e sentirmos e pensarmos que nós somos seres a mais daquilo que o outro nos vê. Segundo, fazer todo o processo de limpeza das nossas crenças que nos limitam, daqueles processos que realmente nos colocam num processo de entropia. E o terceiro, co-criarmos uma realidade diferente. Um beijo para todos vocês, foi muito bom estar aqui. E eu deixo para vocês na descrição do vídeo também o canal da Sandra. Entra lá, gente, segue ela, curte lá, compartilha com seus amigos, com quem você gosta, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, pessoal e profissional. Tá bom? Obrigada, meu amor. Tchau, gente! Tchau, tchau.